Muito boa tarde, vamos a dar inicio á sesión número 5, que se intitula Publicacións académicas e científicas / bibliometría. Estamos aproximadamente con meia hora de atraso sobre o tempo programado, por tanto, só dicer que no jantar cancelamos a sobremesa. Ok, então, vou, antes de máis, a presentar a nosa oradora convidada, que é a profesora doutora María Manuel Borges. Va a presentarnos unha conferencia intitulada Christmas is over, Spring is coming. Compondo de interrogación. Is Spring coming? A publicación da ciencia en acceso aberto. Vou presentar a profesora, é profesora auxiliar da Facultade de Letras da Universidade de Coimbra. A súa área principal de investigación é a comunicación da ciencia con un enfoque particular na ciencia aberta ou ciberciencia. Publica con regularidade en revistas nacionais e estranxeiras, ten colaboración científica con varias revistas. Ten unha coisa que teño que dizer que é especialmente apreciada por mí como editor de revista científica, editora asociada da DOAJ, da Directory of Open Access Journal. Como editor que ten unha revista indexada na DOAJ, estou agradecido por iso. Preside o Grupo Ibérico de la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica e el Caribe, é subdirectora do Departamento de Filosofía, Comunicación e Información, directora do mestrado e doutoramento en Ciencia da Información e directora dos servizos da Biblioteca e Documentación da Facultade de Letras da Universidade de Coimbra. Por tanto, professora, floor is yours. Bom, eu antes de mais quero agradecer muitíssimo o convite que me foi dirigido para estar aqui presente. É um convite que aceitei honrada, mas é um convite que foi feito já com um mote muito particular ao qual eu vou tentar responder. Portanto, era um mote e eu tentei, ou vou tentar fazer com esse mote que me deram o melhor possível. A questão, quando nós falamos em acesso aberto, em agora ciência aberta, em ciberciência, qualquer que seja a designação que lhe queiramos dar, o mais difícil é sempre começar. Porque aquilo que nós hoje, ou o ponto em que nos encontramos hoje, em termos de acesso aberto, é muito diferente do ponto do qual partimos há mais de uma década. E, portanto, o panorama hoje mudou muito, hoje já não parecemos doidos quando falamos nisso, talvez só um pouquinho doidos, porque é preciso também ser-se doido para praticar a ciência e para falar dela. Doido no bom sentido, naturalmente. Procurei, então, depois de muito pensar, refletir um pouco sobre esta frase que foi proposta pela League of European Universities e que disse qualquer coisa como Christmas is over. E a minha pergunta é, is spring coming? O Christmas is over queria dizer mais ou menos que é preciso dar um sinal muito claro de que à Comissão Europeia e a outros intervenientes de que é preciso haver um maior esforço no sentido da abertura da ciência. É preciso insistir nesta ideia de ciência aberta, uma ciência que se propõe como uma ciência para todos, produzida por todos e para todos. E tivemos quando isto foi entregue, este statement, esta declaração, quando foi entregue com cerca de 10.000 assinaturas entre indivíduos e organizações, dizia eu, quando isto foi entregue em 27 de janeiro, ao Comissário Europeu, Carlos Moedas, colheu
colheu muita simpatia. Aliás, o Carlos Moedas tem muita simpatia por estas questões da ciência aberta, e aquilo que está amarelo é aquilo que eu transcrevo do que ele disse. E ele disse várias coisas importantes. Disse, em primeiro lugar, nós precisamos do acesso aberto. A Europa tem de transitar de um pagamento para ler para uma cultura de leitura aberta. Segundo, nós temos de clarificar as regras do copyright. É importante realçar que a abertura ou fechamento da ciência tem muito a ver com aquilo que são as políticas de copyright. E, em terceiro lugar, nós temos de criar a infraestrutura adequada. Esta é uma parte que é também tecnológica e que não é uma parte menor. Não é uma parte maior, a parte maior são sempre as políticas de informação, mas também não é uma parte menor. E o que ele dizia, é preciso criar esta ideia de uma European Open Science Cloud integrada. Portanto, qualquer coisa daquilo que é a expressão da ciência europeia na nuvem, mas que implica a articulação entre diferentes sistemas tecnológicos e entre diferentes intervenientes. Há este princípio que é básico à comunicação da ciência, que é a ideia de que a criação do conhecimento e a disseminação do conhecimento são duas faces da mesma moeda. Para eu criar, é condição sine qua non que eu possa aceder ao arquivo da ciência. Okay? E é a acessibilidade a este arquivo que me permite a criação e que permite depois a incorporação com os novos objetos que são alvos desta criação do conhecimento, novos átomos, se quisermos, nos arquivos da ciência. Então, a essência da ciência é a comunicação, e sem uma disseminação eficaz, a investigação perde uso e perde impacto. O que é isto da ciência aberta? Ou ciberciência, como eu lhe prefiro chamar. Bom, a ciência aberta é um chapéu de chuva para várias coisas que nós podemos querer dizer, e nem todas, quando falamos disto, nem todas serem exatamente sinónimo. Há quem entenda a ciência aberta, e falo da ciência aberta como uma ciência que deve ser pública, antes de mais. O que é a ciência aberta? É a ciência que é pública, que é tornada pública, que tem os resultados publicamente disseminados, acessíveis para todos. Nesse sentido, a ciência que é pública é também uma ciência que é democrática. Vê neste acesso, vê nesta acessibilidade a ideia de que todo o património que existe, científico e cultural, deve ser livremente acessível para todos, sem qualquer tipo de discriminação. É também verdade que, para outros, a ciência aberta tem um foco muito particular, que é o foco das métricas, das novas métricas, isto é, métricas que se expressam a partir de outras fontes não tradicionais, mas que exprimem também elas indicadores que podem ser úteis na medição da influência de um trabalho científico, que é exatamente isso que exprimem também as métricas convencionais. O que estas métricas complementares dizem é que agora temos outros canais suplementares que podem também, ou devem também, ser contabilizados naquilo que é a medição da influência. Para outros, a ciência aberta é uma questão fundamentalmente pragmática. Isto é, eu pretendo que a ciência seja aberta porque é a única forma de eu rentabilizar o investimento que é realizado. Okay? Portanto, ao tornar acessíveis os resultados da investigação, ao tornar acessíveis os dados da investigação, ao tornar acessível plataformas colaborativas, eu posso rentabilizar esse investimento e, portanto, com isso produzir mais, investindo significativamente
menos. Portanto, é uma questão pragmática. Para outros, quando olham para a ciência aberta, é fundamentalmente uma questão de infraestrutura tecnológica, isto é, eu não posso fazer ciberciência sem a parte ciber. Okay? E, portanto, é sobretudo uma questão de disponibilizar ferramentas que permitam efetivar e tornar esta ideia de ciberciência como algo que se exprime através de uma infraestrutura tecnológica para formar depois a tal nuvem. E perguntamos então, ok, Christmas is over, is spring coming? Isto é, se o Christmas is over, se o Natal acabou, e o Natal acabou para o modelo convencional, temos agora a primavera a vir, estamos a abrir novas páginas, vamos caminhar novas avenidas naquilo que é a construção da ciência. Bom, já há muito tempo que nós andamos a dizer que sim, é preciso mudar. Isto é, o modelo que nós andamos a denunciar, ele está falido há muito tempo. Dizemos-lo pelo menos desde 2002 com a Declaração de Budapeste. Aquilo que a Boaia exprime é o desconforto insuportável que a questão da publicação em revistas acessíveis apenas por assinatura trazia aos investigadores. Isto é, com essa acessibilidade fechada, com essa toll gate, com essa barreira, perdiam uso. Isto é verdade que não é condição sine qua non para ser citada, me leiam, mas é verdade, sim, é ao contrário, é condição sine qua non para ser citada, me leiam, não é possível citar-me sem me ler. Então, se essa acessibilidade fica comprometida, fica naturalmente comprometido o uso e o impacto daquilo que faço. E é isso que andamos a dizer, pelo menos desde a Declaração de Budapeste. Isto é dito propondo duas vias, propondo a via do autorativo, foi uma via sempre muito defendida por Stephen Harnett, que diz que não é preciso mudar radicalmente aquilo que fazemos, é só preciso que tenhamos o cuidado de negociar o copyright e é preciso ter o propósito firme de disponibilizar o nosso trabalho em acesso aberto. Mas também, evidentemente, que havia outra alternativa, que era publicar revistas que, já desde a sua origem, tivessem trabalhos em acesso aberto. Portanto, preconizassem um outro tipo de proposta, e foi nesse sentido que, à época, nasceram a Public Library of Science, que tem hoje a expressão que nós temos, ou a Biomed Central. Portanto, propostas nasceram com o propósito de testar modelos alternativos de publicação. Depois, aquilo que vem, evidentemente, que há dezenas de declarações, um pouco por todo lado, que exprimem exatamente o mesmo. Exprimem que hoje temos aquilo que não tínhamos, hoje temos meios tecnológicos, temos a internet, temos a World Wide Web, e estes meios, esta infraestrutura, permite-nos ultrapassar os condicionalismos convencionais de publicação. E, portanto, permite-nos expor aquilo que fazemos. Nestas declarações, desde a Boaia em 2002, à Declaração de Berlim em 2003, à Declaração de Bethesda, todas estas declarações afirmam basicamente a mesma coisa, que é o acesso aberto à informação científica, aqui com uma expressão ali em 2002 para uma coisa que é muito importante para nós, que são as licenças Creative Commons, que são hoje, digamos assim, já amplamente utilizadas por vários média, não apenas a informação científica, mas todo o tipo de informação, usa licenças Creative Commons, e depois outro tipo de declarações, esta de 2013 e a de Leiden de 2015, que nos dizem também basicamente a mesma coisa. Dizem-nos atenção às métricas,
e atenção à forma como lemos as métricas. E a de 2015 é particularmente importante porque é assinada por gente da área da bibliometria, portanto, gente cuja vida se centra essencialmente em fazer investigação sobre métricas, ler métricas, eficácia das métricas. Curiosamente, são os mesmos que nos dizem cuidado com as métricas, porque as métricas de algumas análises clínicas precisam da leitura de um especialista. Em tudo isto, ou muito disto, se centra em torno da questão do copyright. Como eu dizia, o copyright é aquilo que é a nossa propriedade intelectual, é aquilo que é o direito que nós temos enquanto não o passamos a ninguém, e é aquilo que geralmente nos é pedido que passemos quando nós publicamos em revistas convencionais. Não há problema nenhum, sim senhor, o seu artigo passou à arbitragem e será publicado, contanto que assine uma declaração que diga que a partir de agora nós somos os detentores dos direitos e podemos fazer com o seu trabalho tudo aquilo que pode fazer um detentor dos direitos. E é aquilo que entende, basicamente. O que é que acontece? Bom, acontece que, como diz Stephen Harnad, isto é um contrato faustiano, no sentido em que é verdade que nós precisamos de publicar, é verdade que estes títulos convencionais estão muito bem posicionados, mas é verdade que é um contrato faustiano, na medida em que nós, para publicarmos, temos que ficar sem aquilo que é a nossa propriedade. E isso pode ser devastador e pode-nos impedir não apenas de fixar o material nos repositórios institucionais, temáticos, mas pode-nos impedir também de usar esse material nas aulas e, portanto, aquilo que são os efeitos da docência ficam aqui comprometidos e posso também ficar impedida de usar este material em trabalhos futuros. Eu lembro que em algumas áreas a questão, por exemplo, da imagem é uma questão importante. E, portanto, se tudo isto, se todos os materiais, não apenas o texto, mas também a imagem, dados, etc., for doada, ela não pode ser mais recuperada. Okay? E, portanto, temos aqui, se quisermos, nesta fase, neste fluxograma de comunicação de resultados, que vem aí, do Bjork, que é um modelo que eu gosto particularmente porque ele esmiuça todo o processo de comunicação da ciência, nós podemos ver que estas restrições se podem aplicar em vários domínios. Em domínios mesmo informais, até aos domínios formais e partilha de dados. Portanto, temos aqui de ponderar até onde é que vai o nosso compromisso, até onde é que nós queremos ir quando queremos publicar os materiais que produzimos. Uma das formas de licenciamento da propriedade intelectual são exatamente as licenças Creative Commons. Não são domínio público, são uma forma, digamos assim, que está entre o domínio público e a propriedade convencional. Embora algumas licenças estejam aqui em domínio público, como nós iremos ver. Estas licenças, eu vou passar rápido, parte da presunção de que são relativamente familiares, as licenças Creative Commons. Elas foram criadas para não especialistas e foram criadas com o propósito de que, quando eu estou a ler uma licença, eu sei exatamente aquilo que eu posso fazer daquela informação. Não é? Eu, quando estou a ler alguma coisa que não tem este tipo de licenças, também sei exatamente o que é que posso fazer com aquela informação. Que é, não posso sempre falar com o autor, sem pedir permissão ao autor ou ao titular dos direitos. Portanto, aqui eu sei exatamente aquilo que eu posso fazer e é uma licença que está em 3 níveis.
um primeiro nível que é elegível por máquina, portanto as máquinas entendem-se com essa camada da licença. Depois tem um nível intermédio que é o que eles chamam o Human Readable, portanto é leitura para humanos, isto é, para todos aqueles que, como eu, não têm informação jurídica, e depois então o Legal Code, que é para juristas. Okay? As licenças, elas distribuem-se por estes formatos básicos que estão a ver. A mais ampla é o CC BY, é aquilo que nos diz está protegido por uma licença. A única coisa que tem de fazer com isto é dizer que há um autor, esse autor é X, Y ou Z. Okay? Até formas depois mais sofisticadas que têm a ver com a possibilidade de eu combinar várias licenças entre si. Eu quero que além, por exemplo, além de me ser conferida a paternidade, que este trabalho seja usado para fins não comerciais e que não sejam feitas obras derivadas, por exemplo. Portanto, há aqui algumas variantes. Estas variantes são estabelecidas por cada um de nós na altura em que decide como é que o seu trabalho vai ser acedido e reutilizado por terceiros. Depois, temos aqui, em rodapé, um separador especial para destacar que, de facto, a licença menos restritiva destas anteriores é o BY, que permite todos os tipos de uso, mas depois há outras licenças, como esta CC0, que são as licenças que eu posso atribuir ao meu trabalho, dizendo, bom, este trabalho é meu, sim, mas fica com uma licença CC0, isto é, ele fica em domínio público. Esta licença é particularmente importante quando nós estamos a trabalhar ou a falar não de resultados de investigação publicados como artigos, mas se estivermos a falar, sobretudo, de dados que não coloca, desta forma, problemas de direito de propriedade intelectual. A última, o Public Domain, o PDM, é uma forma de licença que nos diz, bom, uma forma que eu tenho de sinalizar, dizer esta obra, tanto quanto se sabe, não tem copyright associado. O que nós vamos ver hoje um pouco é este trabalho que foi feito por estas três organizações, portanto, analisaram uma série de revistas e atribuíram aqui um valor a cada uma destas formas que eu tenho de acesso, de leitura, reutilização, copyright, publicação pelo autor, publicação automática e elegibilidade por máquina, e, portanto, a partir desta grelha, analisaram como é que nós podíamos ver aquilo que era o acesso aberto, para nos dizer basicamente o seguinte: atenção que aquilo que se entende por acesso aberto e aquilo que os editores podem estar a dizer sobre a sua revista, quando dizem que é de acesso aberto, pode significar coisas muitíssimo variadas. E, portanto, isso significa que podemos estar a falar de coisas bastante diferentes, muito variadas, o que quer dizer que o nível de granularidade na distinção entre as revistas é muito significativo e um autor deve estar muito atento em que nível se encontra. Por exemplo, direitos de leitura. Percebem naturalmente que o verde é o mais interessante e o vermelho é aquilo que é completamente desinteressante. Portanto, o mais interessante nos direitos do leitor é que o leitor tenha direito à leitura gratuita de todos os artigos imediatamente após a sua publicação. Depois começam os períodos de embargo, depois começa apenas alguns e depois termina
dizendo que, bom, os direitos são direitos que requerem, existem sim, mas requerem coisas, requerem assinatura, ou filiação, ou pagamento por artigo, ou qualquer coisa que não é acesso aberto. E, por exemplo, tem aqui 2 revistas, e estas 2 revistas implementam de uma forma diferente esta grelha. Como veem, esta Investigative Genetics tem tudo isto a verde, todas estas leituras a verde, à exceção da legibilidade por máquina, que é o mais difícil, porque é uma parte da infraestrutura técnica que ainda está a ser implementada, até a esta outra, que, como veem, só parcialmente tem coisas a ver, que é o copyright e a publicação pelo autor. O resto já mete em barcos. Quanto aos direitos de reutilização, que são um aspecto também importante, porque isto tem a ver com a possibilidade de eu pegar naquele trabalho e o reutilizar, okay? E a cultura da reutilização e da remixagem é de facto uma das marcas da cultura contemporânea. Também temos várias camadas, desde direitos generosos de reutilização e remixagem, até direitos que nos dizem, bom, pode fazer-se desde que seja para fins não comerciais ou desde que, por exemplo, seja semelhante às licenças no GPL, que é com o share alike, okay? Até qualquer coisa, como diz, sem direitos de reutilização, além do uso justo ou outras limitações ou exceções ao copyright. Portanto, isto é todos os direitos reservados. Okay? E temos aqui o DNA Research e um outro exemplo. Okay? Portanto, aqui, como veem, a única coisa que se pode fazer é ler. A partir daí não se pode fazer absolutamente mais nada com esta publicação. Copyright. Há uma interpretação variadíssima dos editores no que respeita ao copyright. Até alguns editores que pensam que a revista é em acesso aberto e retêm completamente o copyright é deles, o autor não pode fazer absolutamente nada. E, portanto, corresponde mais ou menos a esta editora retém o copyright sem qualquer permissão de reutilização, além do uso justo ou equitativo. Mas também pode dar ao autor o copyright sem qualquer restrição, que é o que acontece aí na linha verde, ou o autor retém, o editor outorga ambos os direitos, incluindo a reutilização por parte do autor, por exemplo, de figuras para apresentações em ensino, para fins de ensino, criação de obras derivadas, etc. Tudo isto é possibilitado. E temos aqui também 2 exemplos diferentes. Aqui amarelo. Portanto, o autor tem algumas permissões, ele detém ou a editora permite que ele faça uso dos materiais. E temos aqui outro que, como veem, não pode fazer absolutamente nada. A editora detém o copyright sem nenhum tipo de restrição. Nós estamos na terceira coluna, não é? A coluna do copyright. Direitos de publicação do autor. O que é que o autor pode fazer com o trabalho? Bom, há aquela versão simpática em que o autor pode publicar imediatamente qualquer versão em qualquer repositório ou sítio web. Até o autor não pode publicar nenhuma versão em nenhum repositório ou sítio web em nenhum momento. Portanto, isto é tudo. Estamos a trabalhar no outro lado do espectro. E temos aqui uma revista, por exemplo, o Journal of Biomedical Science, com o autor a poder fazer a publicação do seu trabalho. Portanto, agora estamos na 4ª coluna. Ou o autor a fazê-lo com algumas restrições. Não é que não o possa fazer, não está vermelho, mas pode apenas
colocar uma versão que foi determinada pelo editor em certos locais, etc, etc. Publicação automática. Na publicação automática, isto significa que alguns editores que fazem uma publicação, fazem com que os artigos estejam disponíveis automaticamente em repositórios, como por exemplo o PubMed Central ou o OpenAIRE, imediatamente após a sua publicação, até alguns que o fazem com embargos, dentro ou após de 12 meses, até outros que não fazem simplesmente publicação automática. Isso significa naturalmente que se nós trabalhamos com uma editora que coloca tudo no PubMed Central, quando nós fazemos uma pesquisa, esse artigo salta imediatamente, não é? Esses trabalhos saltam imediatamente. Se não está em lado nenhum, não salta em lado nenhum. Portanto, há aqui uma diferença muito significativa em termos de disseminação dos trabalhos. E, portanto, temos aqui um exemplo de uma revista que efetivamente coloca os trabalhos imediatamente acessíveis no PubMed Central, OpenAIRE, etc. Quanto à legibilidade por máquinas, esta legibilidade por máquinas é a parte, digamos, mais complicada, é aquela que ainda requer algum trabalho por parte dos editores e, portanto, é natural que aqui exista maior dificuldade nos editores em responderem a este pedido, a esta legibilidade, que permita que todos os tipos que este acesso aos metadados, aos dados suplementares e às citações, etc., seja completo. Portanto, é um trabalho, digamos assim, que ainda está em curso. E é por isso que é difícil arranjar revistas que tenham nesta rubrica esta carinha a verde da legibilidade por máquina. O que vos estive a mostrar, eu acho que é uma ferramenta que é relativamente desconhecida, mas que eu considero que é utilíssima. Esta ferramenta é utilíssima para todos. Eu creio que é utilíssima para os investigadores perceberem quais são as cores, se quiserem, pelas quais as suas revistas se regem. É utilíssima para quem lida com este tipo de informação perceber quais são as regras e o grau de abertura daquela revista que é importante para os seus investigadores e, portanto, é uma ferramenta útil, de facto, para percebermos que isto que é o acesso aberto é, na verdade, de revistas científicas, é, na verdade, um espectro amplo que pode querer dizer coisas muito distintas. Okay? Esta ferramenta é relativa às revistas, portanto, ela foi desenvolvida para as revistas. Existe uma ferramenta que está ainda em fase beta para fazer o mesmo em relação aos artigos científicos usando o DOI. Okay? Portanto, eu introduzo o DOI e, em princípio, a base de dados devolver-me-á quais são os direitos associados àquela publicação em particular. Eu digo em fase beta e até bastante beta, porque todos os testes que eu fiz não resultaram em nada feliz. Mas é importante que estejam já a pensar-se neste tipo de ferramentas. Portanto, esta é a série How Open Is It? E também na parte do conhecimento aberto também, que tipo de licenças é que nós podemos utilizar aqui, já não apenas no que se refere às publicações, mas também naquilo que se refere aos dados que suportam essas publicações. Portanto, aqui, se quiserem, esta questão da ciência aberta é uma questão fundamentalmente de transparência na forma como se produz, como se avalia, como se reutiliza, e é por isso que é importante e é por isso que
ela assenta em vários pilares, que todos eles convergem, aqueles que conhecemos e aqueles que ainda virão ocupar o seu lugar, que todos eles convergem para o mesmo fim, que é suportar a ciência aberta. Nós podemos dizer que há aqui coisas que têm a ver com aspectos muito importantes. Se nós, um pilar, por exemplo, como o ORCID, é importante porque é um identificador de desambiguação dos nomes dos autores e, portanto, este identificador único permite-me depois fazer importação e exportação daquilo que são os meus dados, o DOI em relação aos dados, o DOAJ, PubMed, DOAB, OpenAIRE, são infraestruturas essenciais como serviços de indexação e de resumos, os repositórios, e aqui também compreendem naturalmente o destaque para o Archive, que é o repositório, pioneiro do Paul Ginsparg e que no fundo dá origem a isto que conhecemos hoje, e aquilo que é um projeto de que eu gosto particularmente, que é o projeto Sherpa Romeo, e gosto particularmente deste projeto. Ele depois este projeto foi reproduzido noutros países, por exemplo, a Dulcinea em Espanha, em Portugal, o Blimunda, mas este projeto é um projeto que foi pioneiro no sentido de congregar aquilo que eram as políticas de copyright associadas às revistas científicas e, portanto, é uma fonte absolutamente crucial para que os autores, quando querem saber aquilo que podem vir a fazer com os seus trabalhos, é uma fonte extraordinária de dados. E, portanto, isto, no fundo, para lhes dizer que é verdade que fizemos muito caminho, mas é verdade que estamos ainda em trânsito, há ainda muita rua e muita avenida para construir, mais ainda para percorrer, mas de lá para cá o trabalho que fizemos juntos foi simplesmente extraordinário. Passamos de algo que era proprietário, fechado, para algo que está progressivamente a abrir-se e a abrir-se de uma forma francamente inclusiva, democrática, para todos. E, portanto, esta ideia eu acho que é uma ideia que nos deve ajudar a alimentar e a desenhar aquilo que serão os sistemas de futuro. O que eles serão, nós não sabemos o que é que vão ser exatamente, mas sabemos seguramente que o caminho terá de ser este, o da abertura, o da acessibilidade, o da inclusão, o terreno dos comuns, feito por todos, para o usufruto de todos. Muito obrigada.